Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noio para cegos. Autor Machado de Assis. Lido por Antônio Sérgio Grell. Editado por Daniel Boscovici. 11. Carta ao Sr. Bispo do Rio de Janeiro. Nota: JP, 18 de abril de 1862. Esta carta foi publicada anonimamente. Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor, no meio das práticas religiosas a que as altas funções de prelado chamam hoje Vossa Excelência, consinta que se possa ouvir o rogo, a queixa, a indignação, se não é duro o termo, de um cristão que é dos primeiros a admirar as raras e elevadas virtudes que exornam a pessoa de Vossa Excelência. Não casual, senão premeditada e muito de propósito, é a coincidência desta carta com o dia de hoje. Escolhi como próprio o dia da mais solene comemoração da Igreja, para fazer chegar a Vossa Excelência algumas palavras sem atavios de polêmica, mas simplesmente nascidas do coração. Estou afeito desde a infância a ouvir louvar as virtudes e os profundos conhecimentos de Vossa Excelência. Estes verifiquei-os mais tarde pela leitura das obras que aí corre por honra de nossa terra. As virtudes, se as não apreciei de perto, creio nelas hoje como dantes, por serem contestes todos quantos têm a ventura de tratar de perto com Vossa Excelência. É fiado nisso que me dirijo francamente à nossa primeira autoridade eclesiástica. Logo ao começar este período de penitência e contrição, que está a findar quando a Igreja celebra a admirável história da redenção, apareceu nas colunas das folhas diárias da corte um bem elaborado artigo pedindo a supressão de certas práticas religiosas no novo país, que, por grotescas e ridículas, afetavam de algum modo a sublimidade de nossa religião. Em muito boas razões se firmava um articulista para provar que as procissões derivando de usanças pagãs não podiam continuar a ser sancionadas por uma religião que veio destruir os cultos da gentilidade. Mas a quaresma passou e as procissões com ela, e ainda hoje, excelentíssimo senhor, corre a população para assistir à que, sob a designação de enterro do Senhor, vai percorrer esta noite as ruas da capital. Não podem as almas verdadeiramente cristãs olhar para essas práticas sem tristeza e dor. As consequências de tais usanças são de primeira intuição. Aos espíritos menos cultos, a ideia religiosa, despida do que tem mais elevado e místico, apresenta-se com as fórmulas mais materiais e mundanas. Aos que menos rústicos não tiverem, entretanto, bastante filosofia cristã para opor a esses espetáculos, a esses entibia-se a fé, e o ceticismo invade o coração. Se Vossa Excelência não poderá contestar que a nossa sociedade está afetada do flagelo da indiferença, há indiferença em todas as classes, e a indiferença, melhor do que eu, sabe Vossa Excelência, é o veneno sutil que corrói, fibra por fibra, um corpo social. Em vez de ensinar a religião pelo seu lado sublime, ou antes pela sua verdadeira e única face, é pelas cenas impróprias e improveitosas que a propagam. Os nossos ofícios e mais festividades estão longe de oferecer a majestade e a gravidade imponente do culto cristão. São festas de folga, enfeitadas e confeitadas, falando muito aos olhos e nada ao coração. Neste hábito de tornar os ofícios divinos em provas de ostentação, as confrarias e irmandades destinadas à celebração dos respectivos orágos levam o fervor até uma luta vergonhosa e indigna de influências pecuniárias. Cabe a vitória a que melhor e mais pagamente reveste a sua celebração. Lembrarei, entre outros fatos, a luta de duas ordens terceiras, hoje em tréguas, relativamente à procissão do dia de hoje. Nesse conflito só há um fito, a ostentação dos recursos e do gosto, e um resultado que não era para a religião, mas sim para as paixões e interesses terrestres.
Para esta situação deplorável, excelentíssimo senhor, contribui imensamente o nosso clero. Sei que toco em chagas tremendas, mas Vossa Excelência reconhecerá sem dúvida que, mesmo errando, devo ser absolvido, atenta à pureza das intenções que levo no meu enunciado. O nosso clero está longe de ser aquilo que pede a religião do cristianismo. Reservadas as exceções, o nosso sacerdote nada tem do caráter piedoso e nobre que convém aos ministros do crucificado. E, a meu ver, não há religião que melhor possa contar bons e dignos levitas, aqueles discípulos do Filho de Deus, por promessa dele, tornados pescadores de homens, deviam dar lugar às imitações severas e dignas. Mas não é assim, excelentíssimo senhor. Não há aqui sacerdócio, há ofício rendoso, como tal considerado pelos que o exercem. E os que o exercem são o vício e a ignorância, feitas as pouquíssimas e honrosas exceções. Não serei exagerado se disser que o altar tornou-se balcão e o evangelho tabuleta, em que pese a esses duplamente pecadores, é preciso que Vossa Excelência ouça estas verdades. As queixas são constantes e clamorosas contra o clero. Eu não faço mais que reuni-las e anunciá-las por escrito. Fundam-se elas em fatos que, pela vulgaridade, não merecem menção. Merca-se no tempo, excelentíssimo senhor, como se mercava outrora quando Cristo expeliu os profanadores dos sagrados lares, mas a certeza de que um novo Cristo não virá expeli-los e a própria tibieza da fé nesses corações anima-os e põe-lhes na alma a tranquilidade e o pouco caso pelo futuro. Esta situação é funesta para a fé, funesta para a sociedade, se, como creio, a religião é uma grande força não só social, senão também humana. Não se pode contestar que, por esse lado, a nossa sociedade contém em seu seio poderosos elementos de dissolução. Dobram entre nós as razões pelas quais o clero de todos os países católicos tem sido acusado. No meio da indiferença e do ceticismo social, qual era o papel que cabia ao clero? Converter-se ao Evangelho e ganhar nas consciências o terreno perdido, não acontecendo assim, as invectivas praticadas pela imoralidade clerical, longe de afrouxarem e de diminuírem, crescem de número e de energia. Com a situação atual de chefe da Igreja, Vossa Excelência compreende bem que triste resultado pode provir daqui. Felizmente que a ignorância da maior parte dos nossos clérigos evita a organização de um partido clerical que, com o pretexto de socorrer a Igreja nas suas tribulações temporais, venha lançar a perturbação nas consciências, nada adiantando a situação do Supremo Chefe Católico. Não sei se digo uma heresia, mas por esta vantagem acho que é de apreciar essa ignorância. Dessa ignorância e dos maus costumes da falange eclesiástica é que nasce um poderoso auxílio ao estado do depreciamento da religião. Proveniente dessa situação, a educação religiosa, dada no centro das famílias, não responde aos verdadeiros preceitos da fé. A religião é ensinada pela prática e como prática, e nunca pelo sentimento e como sentimento. O indivíduo que se afaz desde a infância a essas fórmulas grotescas, se não tem por si a luz da filosofia, fica condenado para sempre a não compreender e menos conceber a verdadeira ideia religiosa. E agora veja, Vossa Excelência, mais. Há muito bom cristão que compara as nossas práticas católicas com as dos ritos dissidentes e, para não mentir ao coração, dá preferência a estas por vê-las simples, severas, graves, próprias do culto de Deus, e realmente a diferença é considerável. Note bem, excelentíssimo senhor, que eu me refiro somente às excrescências da nossa Igreja Católica, à prostituição do culto entre nós. Estou longe de condenar as práticas sérias. O que revolta é ver a materialização grotesca das coisas divinas, quando elas devem ter manifestação mais elevada, e aplicando a bela expressão de São Paulo, estão escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração.
O remédio a estes desregramentos da parte secular e eclesiástica empregada no culto da religião deve ser enérgico, posto que não se possa contar com resultados imediatos e definitivos. Pôr um termo às velhas usanças dos tempos coloniais e encaminhar o culto para melhores, para verdadeiras fórmulas, fazer praticar o ensino religioso como sentimento e como ideia, e moralizar o clero com as medidas convenientes. São, excelentíssimo senhor, necessidades urgentíssimas. É grande o descrédito da religião, porque é grande o descrédito do clero, e Vossa Excelência deve saber que os maus intérpretes são nocivos aos dogmas mais santos. Desacreditada a religião, abala-se essa grande base da moral, e onde irá parar esta sociedade? Sei que Vossa Excelência, se alguma coisa fizer no sentido de curar estas chagas, que não conhece, há de ver levantar-se em roda de si muitos inimigos, desses que devem lhe ser pares no sofrimento e na glória. Mas Vossa Excelência é bastante cioso das coisas santas para olhar com desdém para as misérias eclesiásticas e levantar a sua consciência de sábio prelado acima dos interesses dos falsos ministros do altar. Vossa Excelência receberá os protestos de minha veneração e me deitará a sua bênção. 12. Carta à redação da imprensa acadêmica. Corte, 21 de agosto, 1864. Meus bons amigos, um cantinho em vosso jornal para responder 2 palavras ao Sr. Silvio Silves, folhetinista do Correio Paulistano, a respeito da minha comédia O Caminho da Porta. Não é uma questão da suscetibilidade literária, é uma questão de probidade. Está longe de mim a intenção de estranhar a liberdade da crítica, e ainda menos é a de atribuir à minha comédia um merecimento de tal ordem que se lhe não possam fazer 2 observações. Pelo contrário, eu não ligo ao Caminho da Porta outro valor mais que um trabalho rapidamente escrito como um ensaio para entrar no teatro. Sendo assim, não me proponho a provar que haja na minha comédia verdade, razão e sentimento, cumprindo-me apenas declarar que eu não tive em vista comover os espectadores, como não pretendeu fazê-lo, salvo a comparação, o autor da Escola das Mulheres. Tampouco me ocuparei com a deplorável confusão que o Sr. Silvio Silves faz entre a verdade e a verossimilhança, dizendo: verdade não tem a peça que até é inverossímil. Boileau, autor de uma arte poética que eu recomendo à atenção, do Silvio Silves, escreveu esta regra: Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. O que me obriga a tomar a pena é a insinuação de furto literário, que me parece fazer o Sr. Silvio Silves censura séria que não pode ser feita sem que se aduzam provas, que a minha peça tem uma fisionomia comum a muitas outras do mesmo gênero e que, sob este ponto de vista, não possa pretender uma originalidade perfeita, isso acredito eu. Mas que eu tenha copiado e assinado uma obra alheia, eis o que eu contesto e nego redondamente. Se, por efeito de uma nova confusão tão deplorável como a outra, o Sr. Silvio Silves chama furto a circunstância a que aludi acima, fico dito por não dito, sem que eu agradeça a novidade. Quintino Bocaiúva, com a sua frase culta e elevada, já me havia escrito: as tuas 2 peças, modeladas ao gosto dos provérbios franceses, não revelam mais do que a maravilhosa aptidão do teu espírito, a própria riqueza do teu estilo. E, em outro lugar, o que te peço é que apresentes neste mesmo gênero algum trabalho mais sério, mais novo, mais original, mais completo. É de crer que o Sr. Silvio Silves se explique cabalmente no próximo folhetim. Se eu insisto nesta exigência, não é para me justificar perante os meus amigos, pessoais ou literários, porque esses com certeza julgam-me incapaz de uma má ação literária. Não é também para desarmar alguns inimigos que tenho aqui, apesar de muito obscuro, porque eu me importo mediocremente com o juízo desses senhores. Insisto em consideração ao público em geral. Não terminarei sem deixar consignado todo o meu reconhecimento pelo agasalho que a minha peça obteve da parte dos distintos acadêmicos e do público paulistano. Folgo de ver nos aplausos dos primeiros uma animação dos soldados da pena aos ensaios do recruta inexperiente. Nesse conceito de aplausos, lisonjeia-me ver
figurar a imprensa acadêmica e com ela um dos seus mais amenos e talentosos folhetinistas. Reitero, meus bons amigos, os protestos da minha estima e admiração. Machado de Assis. 13. O Visconde de Castilho. Nota SI, 4 de julho de 1875. Não está de luto a língua portuguesa. A poesia não chora a morte do Visconde de Castilho. O golpe foi sem dúvida imenso, mas a dor não pôde resistir à glória. E ao ver resvalar no túmulo o poeta egrégio, o mestre da língua, o príncipe da forma, após meio século de produção variada e rica, há um como deslumbramento que faria secar todas as lágrimas. Longa foi a vida do Visconde de Castilho, a lista de seus escritos numerosíssima, o poeta dos ciúmes de Bardo e da Noite do Castelo, o tradutor exímio de Ovídio, Virgílio e Anacreonte, de Shakespeare, Goethe e Molière, o contemporâneo de todos os gênios, familiar com todas as glórias, ainda assim não sucumbiu no ócio a que lhe davam jus tantas páginas de eterna beleza. Caiu na liça às mãos com o gênio de Cervantes, seu conterrâneo da península, que ele ia sagrar português a quem fazia falar outra língua, não menos formosa e sonora que a do Guadalquivir. A providência fê-lo viver bastante para opulentar o tesouro do idioma natal, o mesmo de Garrett e G. Dias de Herculano, J.F. Lisboa, de Alencar e Rebelo da Silva. Morre glorificado, deixando a imensa obra que perfez à contemplação e exemplos das gerações vindouras. Não há lugar para pêsames onde a felicidade é tamanha. Pêsames, sim, e cordiais merece aquele outro talento possante, o último de seus irmãos que os viu morrer todos, no exílio ou na pátria, e cuja alma tão estreitamente vinculada a outra tem direito e dever de pranteá-lo. A língua e a poesia cobrem-lhe a campa de flores e sorriem orgulhosas do lustre que ele lhes dera. É assim que desaparecem da terra os homens imortais. O Bote de Rapé, 14. Nota. OC, 26 de março de 1878. Comédia em 7 colunas. Fim de nota. Personagens. Tomé. Elisa, sua mulher. Um relógio na parede, o nariz de Tomé, um caixeiro. Cena primeira, Tomé, Elisa, entra vestida. Tomé, vão mandar à cidade o Chico ou o José? Elisa, para. Tomé, para comprar um bote de rapé? Elisa, vou eu. Tomé, tu? Elisa, sim, preciso escolher a cambraia, a renda, o gorgorão e os galões para a saia, 5 rosas da China em casa da Naté, um par de luvas, um penhoar e um plissé, ver o vestido azul e um véu. Que mais? Mais nada. Tomé, rindo. Dize logo que vás buscar de uma sentada tudo quanto possui a rua do ouvidor, pois aceito, meu anjo, esse imenso favor. Elisa, nada mais, um chapéu, uma bengala, um fraque, que te leve um recado ao Dr. Burlamark, charutos, algum livro, aproveita, Tomé. Tomé, nada mais, só preciso um bote de rapé. Elisa, um bote de rapé. Tu bem sabe que a tua Elisa... Tomé, estou doente e não posso ir à rua. Esta asma infernal que me persegue, vês? Melhor fora matá-la e morrer de uma vez do que viver assim com tanta cataplasma. E ainda pior do que isso, ainda pior que a asma, tenho a caixa vazia. Elisa, rindo. Oh, se pudesse estar vazia para sempre e acabar esse vício tão feio. Antes fumasse, antes há vícios jarretões e vícios elegantes. O charuto é bom tom, aromatiza, influi na digestão e até dizem que restitui a paz ao coração e dá risonho aspecto. Tomé, o vício do rapé é vício circunspecto, indica desde logo um homem de razão, tem entrada no paço e reina no salão, governa a sacristia e penetra na igreja, uma boa pitada as ideias areja, dissipa o mau humor, quantas vezes estou capaz de pôr abaixo a casa toda, vou ao meu santo rapé, abro a boceta e tiro uma grossa pitada e sem demora aspiro, com lenço sacudo algum resto de pó e ganho só com isso a mansidão de Jó. Elisa, não duvido. Tomé, ainda mais até o amor aumenta.
Com a porção de pó que recebe uma venta, Elisa, talvez tenhas razão, acho-te mais amor, agora mais ternura, acho-te. Tomé, minha flor, se queres ver-me terno e amoroso contigo, se queres reviver aquele amor antigo, vai depressa. Elisa, onde é? Tomé, em casa do Real. Diz-lhe que me mande a marca habitual. Elisa, Paulo Cordeiro, não? Tomé, Paulo Cordeiro. Queres, Elisa, para acalmar a tosse, 1 ou 2 colheres do xarope? Tomé, verei. Elisa, até logo, Tomé. Tomé, não te esqueças. Elisa, já sei, um bote de rapé. Sai. Cena 2. Tomé, depois o seu nariz. Tomé, que zelo, que lidar, que correr, que ir e vir, quase lhe falta o tempo de dormir. Verdade é que o sarau com o Dr. Coutinho quer festejar domingo os anos do padrinho. É de primo Cartelo, é um sarau de truz. Vai o Guedes, o Paca, o Rubirão, o Cruz, a viúva do Silva, a família do Mata, um banqueiro, um barão, creio que um diplomata. Dizem que há de gastar 4 contos de réis, não duvido, uma ceia, os bolos, os pastéis, gelado, chá, a coisa há de custar-lhe caro. O mal é que eu também desde já me preparo a despender com isto algum cobrinho. O quê? Quem me fala? O nariz. Sou eu? Peço a vossa mercê, me console inserindo um pouco de tabaco. Há 3 horas jejuo e já me sinto fraco, nervoso, impertinente, estúpido, nariz, em suma. Tomé, um infeliz consola outro infeliz. Também eu tenho a bola um pouco transtornada e gemo como tu, à espera da pitada. O nariz sem rapé é alma sem amor. Tomé, olha, pode cheirar esta pequena flor. O nariz, flores, nunca, jamais. Dizem que há pelo mundo quem goste de cheirar esse produto imundo. Um nariz que se preza odeia aromas tais. Outros, os gozos, são das cavernas nasais. Quem primeiro aspirou aquele pó divino, deixa as rosas e o mais as ventas do menino. Tomé, consigo. Acho que este nariz bastante elevação, dignidade, critério, empenho e reflexão. Respeita-se, não desce a farejar essências, águas de toucador e outras minudências. O nariz, vamos, uma pitada, um instante, infeliz, à parte. Vou dormir para ver se aquieta o nariz. Dorme há algum tempo e acorda. Safa, que sonho. Ah, que horas são? O relógio, batendo. 1, 2. Tomé, 2, e a minha Elisa andar por essas ruas, coitada, e este calor que talvez nos dará uma amostra do que é o pobre Ceará. Esqueceu-me dizer tomasse uma caleça, que diacho também saiu com tanta pressa. Pareceu-me, não sei, é ela, sim, este passo apressado. És tu, Elisa? Cena 3. Tomé, Elisa, um caixeiro com uma caixa. Elisa, enfim, entre cá, põe aqui toda essa atrapalhada, pode ir. Sai o caixeiro. Como passaste? Tomé, assim, a asma danada, um pouco sossegou depois que dormitei. Elisa, vamos agora ver tudo quanto comprei. Tomé, mas primeiro descansa, olha o vento nas costas. Vamos para colar, cuidei voltar em postas. Elisa, torrada. Tomé, hoje o sol parece estar cruel. Vejamos o que vem aqui neste papel. Elisa, cuidado, é o chapéu. Achas bom? Tomé, excelente. Põe lá. Elisa, põe o chapéu. Deve cair um pouco para frente. Fica bem? Tomé, nunca vi um chapéu mais tafu. Acho muito engraçada esta florzinha azul. Vi agora a cambraia, é de linho, fazenda, superior. Comprei 8 metros de renda, da melhor que se pode, em qualquer parte achar. Em casa da Cretem, comprei um penhoar. Tomé, impaciente. Em casa da Natê. Elisa, 5 rosas da China, 1, 3, 5, são bonitas. Tomé, papa fina. Elisa, comprei luvas, colher, tilé, creme, marrom, 10 botões para cima, é o número do tom. Olha esse gorgorão, que fio, que tecido. Não sei se me dará a saia do vestido. Tomé, dá. Elisa, comprei os galões, um fichu e este véu. Comprei mais o plissé e mais este chapéu. Tomé, já mostraste o chapéu. Elisa, fui também ao Godinho ver as meias de seda e um vestido de linho. 1 não, 2. Foram 2. Tomé, mais 2 vestidos? Elisa, 2. Comprei lá este leque, estes grampos, depois, para não demorar, corri do mesmo lance a provar o vestido em casa de Clemência. Ah, se pudesse ver como me fica bem, o corpo é uma luva, imagina que tem. Tomé, imagino. Olha, tu pões-me tonto, só com a descrição. Prefiro vê-lo pronto, esbelta, como és, hei de achá-lo melhor no teu corpo. Elisa, verás que é um primor. Oh, a Clemência, aquilo é a primeira artista. Tomé, não passaste também por casa do dentista?
dentista? Elisa: passei, vi lá a Amália, a Clotilde, o Rangel, a Marocas, que vai casar com o bacharel, Albernaz. Tomé: Albernaz? Elisa: aquele que trabalha com o Gomes, trazia um vestido de palha. Tomé: de palha? Elisa: cor de palha e um fichu de filó, luvas cor de pinhão e a cauda atada a um nó de cordão, o chapéu tinha uma flor cinzenta e tudo não custou mais de 150. Conversamos do baile. A Amália diz que o pai brigou com o Dr. Coutinho e lá não vai. A Clotilde já tem a toalete acabada, 800 mil réis. O Nariz: baixa, Tomé. Senhor, uma pitada. Tomé, com intenção, olhando para a caixa. Mas ainda tens aí uns pacotes. Elisa: sabão. Estes 2 são de alface e estes de alcatrão. Agora vou mostrar-te um lindo chapelinho de sol. Era o melhor da casa do Godinho. Tomé, depois de examinar: bem. Elisa: senti já num bonde um incômodo atroz. Tomé, aterrado: que foi? Elisa: tinha esquecido as botas no Queirós. Desci, fui logo à pressa e trouxe esses 2 pares. São iguais aos que usa a Chica Valadares. Tomé, recapitulando: flores, um penhoar, botinas, renda e véu, luvas e gorgorão, fichu, plissé, chapéu, 2 vestidos de linho, os galões para a saia, chapelinho de sol, 2 metros de cambraia. Levando os dedos ao nariz: vamos agora ver a compra do Tomé? Elisa, com um grito: ai, Jesus, esqueceu-me o bote de rapé. 15. Um cão dilata ao rabo. AC, 2 de abril de 1878. Era uma vez um mestre-escola, residente em Chapéu d'Uvas, que se lembrou de abrir entre os alunos um torneio de composição e de estilo, ideia útil que não somente afiou e desafiou as mais diversas ambições literárias, como produziu páginas de verdadeiro e raro merecimento. Meus rapazes, disse ele, chegou a ocasião de brilhar e mostrar que podem fazer alguma coisa. Abro o concurso e dou 15 dias aos concorrentes. No fim dos 15 dias, quero ter em minha mão os trabalhos de todos. Escolherei um júri para os examinar, comparar e premiar. Mas o assunto? Perguntaram os rapazes, batendo palmas de alegria. Podia dar-lhes um assunto histórico, mas seria fácil. E eu quero experimentar a aptidão de cada um. Dou-lhes um assunto simples, aparentemente vulgar, mas profundamente filosófico. Diga, diga. O assunto é este: um cão dilata ao rabo. Quero vê-los brilhar com opulências de linguagem e atrevimentos de ideia. Rapazes, a obra. Claro é que cada um pode apreciá-lo conforme o entender. O mestre-escola nomeou um júri, do que eu fiz parte. 7 escritos foram submetidos ao nosso exame. Eram geralmente bons, mas 3, sobretudo, mereceram a palma e encheram de pasmo o júri e o mestre. Tais eram, neste, o arrojo do pensamento e a novidade do estilo, naquele, a pureza da linguagem e a solenidade acadêmica, naquele outro, a erudição rebuscada e técnica. Tudo novidade, ao menos em Chapéu d'Uvas. Nós os classificamos pela ordem do mérito e do estilo, assim temos: primeiro, estilo antitético e asmático; segundo, estilo abiovo; terceiro, estilo largo e clássico. Para que o leitor fluminense julgue por si mesmo de tais méritos, vou dar adiante os referidos trabalhos até agora inéditos, mas já agora sujeitos ao apreço público. Primeiro, estilo antitético e asmático. O cão atirou-se com ímpeto. Fisicamente, o cão tem pés, 4. Moralmente, tem asas, 2. Pés, ligeireza na linha reta. Asas, ligeireza na linha ascensional. 2 forças, 2 funções. Espádua de anjo no dorso de uma locomotiva. O menino atara a lata ao rabo do cão. Que é rabo? Um prolongamento e um deslumbramento. Esse apêndice, que é carne, é também um clarão. Dilo a filosofia? Não, dilo a etimologia. Rabo, rabino, 2 ideias e uma só raiz. A etimologia é a chave do passado, como a filosofia é a chave do futuro. O cão ia pela rua fora, a dar com a lata nas pedras. A pedra faiscava, a lata retinia, o cão voava. Ia como raio, como vento, como a ideia. Era a revolução que transtorna, o temporal que derruba, o incêndio que devora. O cão devorava. Que devorava o cão?
o espaço é comida. O céu pôs esse transparente manjar ao alcance dos impetuosos, quando uns jantam e outros jejuam, quando em oposição as toalhas da casa nobre aos andrajos da casa do pobre, quando em cima as garrafas choram lágrima Christi e embaixo os olhos choram lágrimas de sangue. Deus inventou um banquete para a alma, chamou-lhe espaço. Esse imenso azul que está entre a criatura e o Criador é o caldeirão dos grandes famintos. Caldeirão azul, antinomia, unidade. O cão ia, a lata saltava como os guizos do arlequim. De caminho envolveu-se nas pernas de um homem. O homem parou, o cão parou. Pararam diante um do outro. Contemplação única. Homo canis. Um parecia dizer, liberta-me, o outro parecia dizer, afasta-te. Após alguns instantes, recuaram ambos. O quadrúpede deslaçou-se do bípede. Canis levou a sua lata. Homo levou a sua vergonha. Divisão equitativa. A vergonha é a lata ao rabo do caráter. Então, ao longe, muito longe, troou alguma coisa funesta e misteriosa. Era o vento, era o furacão que sacudia as algemas do infinito e rugia como uma imensa pantera. Após o rugido, o movimento, o ímpeto, a vertigem. O furacão vibrou, uivou, grunhiu. O mar calou o seu tumulto, a terra calou a sua orquestra. O furacão vinha retorcendo as árvores, essas torres da natureza. Vinha abatendo as torres, essas árvores da arte. E rolava tudo, e aturdia tudo, e ensurdecia tudo. A natureza parecia atônita de si mesma. O condor, que é o colibri dos Andes, tremia de terror, como o colibri, que é o condor das rosas. O furacão igualava o píncaro e a base. Diante dele o máximo e o mínimo eram uma só coisa, nada. Alçou o dedo e apagou o sol. A poeira cercava ao todo, trazia poeira adiante, atrás, à esquerda, à direita, poeira em cima, poeira embaixo. Era o redemoinho, a convulsão, o arrasamento. O cão, ao sentir o furacão, estacou. O pequeno parecia desafiar o grande. O finito encarava o infinito, não com pasmo, não com medo, com desdém. Essa espera do cão tinha alguma coisa de sublime. Há no cão que espera uma expressão semelhante à tranquilidade do leão ou à fixidez do deserto. Parando o cão, parou a lata. O furacão viu de longe esse inimigo quieto, achou-o sublime, desprezível. Quem era ele para o afrontar? A 1 quilômetro de distância, o cão investiu para o adversário. Um e outro entraram a devorar o espaço, o tempo, a luz. O cão levava a lata, o furacão trazia a poeira. Entre eles e em redor deles, a natureza ficara estática, absorta, atônita. Súbito grudaram-se. A poeira redemoinhou, a lata retiniu com o fragor das armas de Aquiles. Cão e furacão envolveram-se um no outro. Era a raiva, a ambição, a loucura, o desvario. Eram todas as forças, todas as doenças. Era o azul que dizia ao pó, és baixo. Era o pó que dizia ao azul, és orgulhoso. Ouvia-se o rugir, o latir, o retinir, e por cima de tudo isso uma testemunha impassível, o destino. E por baixo de tudo uma testemunha risível, o homem. As horas voavam como folhas num temporal. O duelo prosseguia sem misericórdia, sem interrupção. Tinha a continuidade das grandes cóleras, tinha a persistência das pequenas vaidades. Quando o furacão abria as largas asas, o cão arreganhava os dentes agudos. Arma por arma, afronta por afronta, morte por morte. Um dente vale uma asa. A asa buscava o pulmão para sufocá-lo. O dente buscava a asa para destruí-la. Cada uma dessas duas espadas implacáveis trazia a morte na ponta. De repente, ouviu-se um estouro, um gemido, um grito de triunfo. A poeira subiu, o ar clareou e o terreno do duelo apareceu aos olhos do homem estupefato. O cão devorar o furacão, o pó vencer o azul, o mínimo derrubar o máximo. Na fronte do vencedor havia uma aurora, na do vencido negrejava uma sombra. Entre ambas jazia, inútil, uma coisa, a lata. Segundo, estilo abiovo. Um cão saiu de lata ao rabo. Vejamos primeiramente o que é o cão, o barbante e a lata. E vejamos se é possível saber a origem do uso de pôr uma lata ao rabo do cão. O cão nasceu no 6º dia. Com efeito, achamos no Gênesis, capítulo 1, versículos 24 e 25, que tendo criado na véspera os peixes e as aves, Deus criou naqueles dias as bestas da terra e os animais domésticos, entre os quais figura o de que ora trato.
Não se pode dizer com acerto a data do barbante e da lata. Sobre o primeiro encontramos no Êxodo, capítulo 27, versículo 1, estas palavras de Jeová: farás 10 cortinas de linho retorcido, donde se pode inferir que já se torcia o linho, e por conseguinte se usava o cordel. Da lata, as induções são mais vagas. No mesmo livro do Êxodo, capítulo 27, versículo 3, fala o profeta em caldeiras, mas logo adiante recomenda que sejam de cobre, o que não é o nosso caso. Seja como for, temos a existência do cão, provada pelo Gênesis, e a do barbante, citada com verossimilhança no Êxodo. Não havendo prova cabal da lata, podemos crer sem absurdo que existe, visto o uso que dela fazemos. Agora, de onde vem o uso de atar uma lata ao rabo do cão? Sobre este ponto, a história dos povos semíticos é tão obscura como a dos povos arianos. O que se pode afiançar é que os hebreus não o tiveram. Quando Davi, Reis, capítulo 5, versículo 16, entrou na cidade a bailar defronte da arca, Micol, a filha de Saul, que o viu, ficou fazendo uma ideia dele, por motivo dessa expansão coreográfica. Concluo que era um povo triste. Dos babilônios supõe a mesma coisa, e a mesma dos cananeus, dos jabuseus, dos amorreus, dos filisteus, dos fariseus, dos heteus e dos heveus. Nem admira que esses povos desconhecessem o uso de que se trata. As guerras que traziam não davam lugar à criação, o município, que é de uma data relativamente moderna, e o uso de atar a lata ao cão há fundamento para crer que é contemporâneo do município, porquanto nada menos é que a primeira das liberdades municipais. O município é o verdadeiro alicerce da sociedade, do mesmo modo que a família o é do município. Sobre este ponto estão de acordo os mestres da ciência. Daí vem que as sociedades remotíssimas, se bem tivessem o elemento da família e o uso do cão, não tinham nem podiam ter o de atar a lata ao rabo desse digno companheiro do homem. Por isso que lhe faltava o município e as liberdades correlatas. Na Ilíada não há episódio algum que mostre o uso da lata atada ao cão. O mesmo direi do Vedas, do Popol Vuh e dos livros de Confúcio. No hino a Varuna, Rig Veda, capítulo 1, versículo 2, fala-se um cordel atado embaixo, mas não sendo as palavras postas na boca do cão e sim na do homem, é absolutamente impossível ligar esse texto ao uso moderno. Que os meninos antigos brincavam de modo vário é ponto incontroverso, em presença dos autores. Varrão, Cícero, Aquiles, Aulo, Gélio, Suetônio, Higino, Propércio, Marcila falam de diferentes objetos com que as crianças se entretinham, ou fossem bonecos, ou espadas de pau, ou bolas, ou análogos artifícios. Nenhum deles, entretanto, diz uma só palavra do cão de lata ao rabo. Será crível que tal gênero de divertimento houvera entre romanos e gregos? Nenhum autor nos desse dele alguma notícia, quando o fator de haver Alcibíades cortado a cauda de um cão seu é citado solenemente no livro de Plutarco. Assim explorada a origem do uso, entrarei no exame do assunto que não houverá tempo para concluir. Terceiro, estilo largo e clássico. Larga messe de louro se oferece às inteligências altílocas, que, no prélio agora encetado, têm de terçar armas temperadas e finais ante o ilustre mestre guia de nossos trabalhos, e porquanto os apoucamentos do meu espírito me não permitem justar com glória e quiçá me condenam a pronto desbaratamento, contento-me em seguir de longe a trilha dos vencedores, dando-lhes as palmas da admiração. Manha foi sempre puerice atar uma lata ao apêndice posterior do cão, e essa manha, não por certo louvável, é quase certo que a tiveram os párvulos de Atenas, não obstante ser a abelha mestra da antiguidade, cujo mel ainda gosta o paladar dos sabedores. Tinham alguns infantes, por brinco e gala, atado uma lata a um cão, dando assim folga a aborrecimentos e enfados de suas tarefas escolares. Sentindo a mortificação do barbante que lhe prendia a lata e assustado com o suor da lata nos seixos do caminho, o cão ia tão cego e desvairado que a nenhuma coisa ou pessoa parecia atender.
Movidos da curiosidade, acudiam os vizinhos às portas de suas vivendas, e longe de sentirem a compaixão natural do homem quando vê padecer outra criatura, dobravam os agastamentos do cão com surriadas e vaias. O cão perlustrou as ruas, saiu aos campos, alazando riais, até entestar com uma montanha, em cujos alcantilados píncaros desmaiava o sol, e ao pé de cuja base o mancebo apascoava o seu gado. Quis o Supremo Opífice que este mancebo fosse mais compassivo que os da cidade e fizesse acabar o suplício do cão. Gentil era ele, de olhos brandos, e não somenos em graça aos das mais formosas donzelas. Com o cajado ao ombro, sentado num pedaço de rochedo, manuseava um tomo de Virgílio, seguindo com o pensamento a trilha daquele caudal engenho. Apropinguando-se o cão do mancebo, este lhe lançou as mãos e o deteve. O mancebo varreu logo da memória o poeta e o gado, tratou de desvincular a lata do cão e o fez em poucos minutos com maior destreza e paciência. O cão, aliás, vultoso, parecia haver desmedrado fortemente depois que a malícia dos meninos o pusera em tão apertadas andanças. Livre da lata, lambeu as mãos do mancebo, que o tomou para si, dizendo: de hora avante, me acompanharás ao pasto. Folgarei certamente com o caso que deixo narrado, embora não possa o apoucado e rude estilo do vosso condiscípulo dar ao quadro os adequados toques. Feracíssimo é o campo para engenhos de mais alto quilate, e embora abastado de urzes e porventura coberto de trevas, a imaginação dará o fio de Ariadne com que só e vencer os mais complicados labirintos. Entranhado anelo me enche de antecipado gosto por ler os produtos de vossas inteligências, que serão em tudo dignos do nosso digno mestre, que desafiarão a fouce da morte, colhendo vasta seara de louros imarcessíveis, com que engrinaldareis as fontes imortais. Tais são os 3 escritos. Dando-os ao prelo, fico tranquilo com a minha consciência. Revelei 3 escritores. 16. Filosofia de um par de botas. Nota. OC, 23 de abril de 1878. Uma destas tardes, como eu acabasse de jantar, e muito lembrou-me dar um passeio à praia de Santa Luzia, cuja solidão é propícia a todo homem que ama digerir em paz. Ali fui com tal fortuna que achei uma pedra lisa para me sentar e nenhum fôlego vivo, nem morto, felizmente. Sentei-me, alonguei os olhos, espreguicei a alma, respirei a larga e disse ao estômago: digere a teu gosto, meu velho companheiro. Deus nobis aec, otia fecit. Digeri o estômago enquanto o cérebro ia remoendo. Tão certo é que tudo neste mundo se resolve na mastigação. E digerindo e remoendo, não reparei logo que havia a poucos passos de mim um par de coturnos velhos e imprestáveis. Um e outro tinham a sola rota, o tacão comido do longo uso e tortos, porque é de notar que a generalidade dos homens camba, ou para um ou para outro lado. Um dos coturnos, digamos botas, que não lembra tanto a tragédia, uma das botas tinha um rasgão de calo. Ambas estavam maculadas de lama velha e seca. Tinham o couro russo, puído, encarquilhado. Olhando casualmente para as botas, entrei a considerar as vicissitudes humanas e a conjeturar qual teria sido a vida daquele produto social. Eis senão quando ouço um rumor de vozes surdas, em seguida ouvi sílabas, palavras, frases, períodos, e não havendo ninguém, imaginei que eu era ventríloco, e já podem ver se fiquei consternado. Mas não era eu, eram as botas que falavam entre si, suspiravam e riam, mostrando em vez de dentes uma ponta de tachas enferrujadas. Prestei o ouvido, eis o que diziam as botas. Bota esquerda. Ora, pois, mana, respiremos e filosofemos um pouco. Bota direita um pouco. Todo o resto de nossa vida, que não há de ser muito grande. Mas, enfim, algum descanso nos trouxe a velhice. Que destino! Uma praia. Lembras-te do tempo em que brilhávamos na vidraça da Rua do Ouvidor? Bota esquerda. Se me lembro, quero até crer que éramos as mais bonitas de todas, ao menos na elegância. Bota direita. Na elegância ninguém nos vencia. Bota esquerda. Pois olha que havia muitas outras.
outras e presumidas, sem contar aquelas botinas cor de chocolate, aquele par, bota direita. O dos botões de madrepérola, bota esquerda. Esse, bota direita. O daquela viúva, bota esquerda. O da viúva, bota direita. Que tempo! Éramos novas, bonitas, asseadas, de quando em quando uma passadela de pano de linho, que era uma consolação, no mais, plena ociosidade. Bom tempo, mana, bom tempo. Mas bem dizem os homens, não há bem que sempre dure, nem mal que se não acabe. Bota esquerda. O certo é que ninguém nos inventou para vivermos novas toda a vida. Mais de uma pessoa ali foi experimentar-nos. Éramos calçadas com cuidado, postas sobre um tapete, até que um dia o doutor Crispim passou, viu-nos, entrou e calçou-nos. Eu, de raivosa, apertei-lhe um pouco os 2 calos. Bota direita. Sempre te conheci pirracenta. Bota esquerda. Pirracenta, mas infeliz. Apesar do apertão, o doutor Crispim levou-nos. Bota direita. Era um bom homem, o Dr. Crispim, muito nosso amigo. Não dava caminhadas largas, não dançava, só jogava o voltarete até tarde, 2 e 3 horas da madrugada. Mas como o divertimento era parado, não nos incomodava muito. E depois entrava em casa na pontinha dos pés para não acordar a mulher. Lembras-te? Bota esquerda. Ora, por sinal que a mulher fingia dormir para lhe não tirar as ilusões. No dia seguinte ele contava que estivera na maçonaria. Santa Senhora. Bota direita. Santo casal. Naquela casa fomos sempre felizes, sempre. E a gente que eles frequentavam. Quando não havia tapetes, havia palhinha. Pisávamos o macio, limpo, asseado. Andávamos de carro muita vez. E eu gosto tanto de carro. Estivemos ali uns 40 dias, não? Bota esquerda. Pois então, ele gastava mais sapato do que a Bolívia gasta constituições. Bota direita. Deixemo-nos de política. Bota esquerda. Apoiado. Bota direita. Com força. Deixemo-nos de política, já disse, bota esquerda sorrindo. Mas um pouco de política debaixo da mesa? Nunca te contei. Contei sim, o caso das botinas cor de chocolate, as da viúva, bota direita. Da viúva, para quem o Dr. Crispim quebrava muitos olhos? Lembra-me que estivemos juntas num jantar do comendador Plácido. As botinas viram-nos logo e nós daí a pouco as vimos também, porque a viúva, como tinha o pé pequeno, andava a mostrá-lo a cada passo. Lembra-me também que à mesa conversei muito com uma das botinas. O Dr. Crispim sentara-se ao pé do comendador e defronte da viúva. Então eu fui direta a uma delas e falamos pelas tripas de Judas. A princípio não, a princípio ela fez-se de boa e toquei-lhe no bico, respondendo-me zangada. Vá-se, me deixe. Mas eu insisti e perguntei-lhe por onde tinha andado. Disse-lhe que andava ainda muito bonita, muito conservada. Ela foi se amansando, buliu com o bico, depois com o tacão, pisou em mim, eu pisei nela e não te digo mais. Bota esquerda. Pois é justamente o que eu queria contar. Bota direita. Também conversaste? Bota esquerda. Não, ia conversar com a outra. Escorreguei devagarinho, muito devagarinho, com cautela, por causa da bota do comendador. Bota direita. Agora me lembro, pisaste a bota do comendador. Bota esquerda. A bota? Pisei o calo. O comendador? Ui, as senhoras? Ai, os homens, hein? E eu recuei. E o Dr. Crispim ficou muito vermelho, muito vermelho. Bota direita. Parece que foi castigo. No dia seguinte, o Dr. Crispim deu-nos de presente a um procurador de poucas causas. Bota esquerda. Não me fales. Isso foi a nossa desgraça. Um procurador era o mesmo que dizer mata-me estas botas, esfrangalha-me estas botas. Bota direita. Dizes bem, que roda viva. Era da relação para os escrivães. Dos escrivães para os juízes, dos juízes para os advogados, dos advogados para as partes, embora poucas, das partes para a relação, da relação para os escrivães, bota esquerda, etc. E as chuvas e as lamas, foi o procurador quem primeiro me deu este corte para desabafar um calo. Fiquei asseada com esta janela à banda, bota direita. Durou pouco. Passamos então para o fiel de feitos, que no fim de 3 semanas nos transferiu ao remendão. O remendão, já não era a rua do ouvidor. Deu-nos alguns pontos, tapou-nos este buraco e impingiu-nos ao aprendiz de barbeiro do Beco dos Aflitos. Bota direita.
Com esse havia pouco que fazer de dia, mas de noite, bota esquerda, no curso de dança, lembra-me? O diabo do rapaz valsava como quem se despede da vida. Nem nos comprou para outra coisa, porque para os passeios tinha um par de botas novas, de verniz e bico fino, mas para as noites nós éramos as botas do curso. Bota direita, que abismo entre o curso e os tapetes do Dr. Crispim. Bota esquerda, coisas. Bota direita, justiça, justiça. Um aprendiz não nos escovar, não tínhamos o suplício da escova. Ao menos por esse lado a nossa vida era tranquila. Bota esquerda, relativamente, creio. Agora que era alegre, não há dúvida. Em todo caso era muito melhor que a outra que nos esperava. Bota direita. Como quando fomos parar à mão, bota esquerda, aos pés, bota direita, aos pés daquele servente das obras públicas. Daí fomos atiradas à rua, onde nos apanhou um preto padeiro que nos reduziu, enfim, a este último estado. Triste, triste. Bota esquerda. Tu queixas-te, mana. Bota direita. Se te parece. Bota esquerda. Não sei se na verdade é triste acabar assim tão miseravelmente, numa praia esburacadas e rotas, sem tacões nem ilusões. Por outro lado, ganhamos a paz e a experiência. Bota direita. A paz, aquele mar pode lamber-nos de um relance. Bota esquerda, traz-nos-á outra vez à praia, demais está longe. Bota direita, que eu, na verdade, quisera descansar agora estes últimos dias, mas descansar sem saudade, sem a lembrança do que foi, viver tão afagadas, tão admiradas na vidraça do autor dos nossos dias, passar uma vida feliz em casa do nosso primeiro dono, suportável na casa dos outros, e agora? Bota esquerda, agora o quê? Bota direita, vergonha, mana. Bota esquerda. Vergonha não, podes crer que fizemos felizes aqueles a quem calçamos, ao menos na nossa mocidade. Tu o que pensas? Mais de um não olha para as tuas ideias com a mesma satisfação com que olha para as suas botas. Mana, a bota é a metade da circunspecção, em todo caso, é a base da sociedade civil. Bota direita, que estilo! Bem se vê que nos calçou um advogado. Bota esquerda, não reparaste que à medida que íamos envelhecendo, éramos menos cumprimentadas? Bota direita, talvez. Bota esquerda, éramos, e o chapéu não se engana. O chapéu fareja a bota. Ora, pois, viva a liberdade, viva a paz, viva a velhice. A bota direita abana tristemente o cano. Que tens? Bota direita. Não posso. Por mais que queira, não posso fazer-me a isto. Pensava que sim, mas era ilusão. Viva a paz e a velhice. Concordo, mas há de ser sem as recordações do passado. Bota esquerda. Qual passado? O de ontem ou de anteontem? O do advogado ou do servente? Bota direita. Qualquer. Contanto que nos calçassem o mais reles pés de homem, é sempre um pé de homem. Bota esquerda. Deixa-te disso, façamos da nossa velhice uma coisa útil e respeitável. Bota direita, respeitável? Um par de botas velhas? Útil, um par de botas velhas? Que utilidade, que respeito? Não vês que os homens tiraram de nós o que podiam e quando não valíamos um caracol mandaram deitar-nos à margem? Quem é que nos há de respeitar? Aqueles mariscos, olhando para mim, aquele sujeito que está ali com os olhos assombrados? Bota esquerda. Vanitas, vanitas. Bota à direita. Que dizes tu? Bota esquerda. Quero dizer que és vaidosa, apesar de muito acalcanhada, e que devemos dar-nos por felizes com esta aposentadoria, lardeada de algumas recordações. Bota direita. Onde estarão a esta hora as botinas da viúva? Bota esquerda. Quem sabe lá? Talvez outras botas conversem com outras botinas. Talvez, é a lei do mundo. Assim caem os estados e as instituições. Assim perece a beleza e a mocidade. Tudo botas, mana, tudo botas, com tacões ou sem tacões, novas ou velhas, direita ou acalcanhadas, lustrosas ou russas, mas botas, botas, botas. Neste ponto calaram-se as duas interlocutoras e eu fiquei a olhar para uma e outra e esperar se diziam alguma coisa a mais. Nada. Estavam pensativas. Deixei-me ficar assim algum tempo, disposto a lançar mão delas e levá-las para casa, com o fim de as estudar, interrogar e depois escrever uma memória que remeteria a todas as academias do mundo. Pensava também em as apresentar nos circos de cavalinhos ou ir vendê-las em Nova York.
Depois, abri mão de todos esses projetos. Se elas queriam a paz, uma velhice sossegada, por que motivo iria eu arrancá-las a essa justa paga de uma vida cansada e laboriosa? Tinham servido tanto, tinham rolado todos os degraus da escala social, chegavam ao último, a praia, a triste praia de Santa Luzia. Não, velhas botas, melhor é que fiqueis aí no derradeiro descanso. Nisto vi chegar um sujeito maltrapilho, era um mendigo, pediam-me uma esmola, dei-lhe um níquel. Mendigo: Deus lhe pague, meu senhor, vendo as botas. Um par de botas, foi um anjo que as pôs aqui. Eu, ao mendigo: mas espere. Mendigo: espere o quê? Se lhe digo que estou descalço, pegando nas botas. Estão bem boas, cozendo-se isto aqui com um barbante. Bota direita: que é isto, mana? Que é isto? Alguém pega em nós? Eu sinto-me no ar. Bota esquerda: é um mendigo. Bota direita: um mendigo? Que quererá ele? Bota direita, alvoroçada: será possível? Bota esquerda: vaidosa. Bota direita: ah, mana, esta é a filosofia verdadeira. Não há bota velha que não encontre um pé cambaio. 17. Antes da missa. Conversa de duas damas. Nota: OC 7 de maio, 1878. Dona Laura entra com o livro de missa na mão. Dona Beatriz vem recebê-la. Dona Beatriz: ora esta, pois tu, que és a mãe da preguiça, já tão cedo na rua, onde vais? Vou à missa. A das 11 na cruz, pouco passa das 10, subi para puxar-te as orelhas, tu és a maior caloteira. Dona Beatriz: espera, não acabes. O teu baile, não é? Que queres tu? Bem sabes que o senhor meu marido, em teimando, acabou. Leva o vestido azul. Não levo. Hás de ir. Não vou. Vou, não vou, e a teimar deste modo perdemos 2 horas. Chorei, que eu, em certos extremos, fico que não sei mais o que fazer de mim. Chorei de raiva. Às 10 veio o tio Delfim. Pregou-nos um sermão dos tais que ele costuma. Ralhou muito, falou. Em suma, terás tido também essas coisas por lá. O arrofo terminou entre o biscoito e o chá. Dona Laura: mas a culpa foi tua. Dona Beatriz: essa agora. Dona Laura: o vestido azul é o azul claro, aquele guarnecido de franjas largas. Dona Beatriz: esse. Dona Laura: bom, parece-te então que era muito do tom ir com ele num mês a 2 bailes. Dona Laura: lá isso, é verdade. Dona Beatriz: levei-o ao baile do chamiço. Dona Laura: tens razão, na verdade um vestido não é uma opa, uma farda, um carro, uma libré. Dona Beatriz: que dúvida. Dona Laura: perdeste uma festa excelente. Dona Beatriz: já me disseram isso. Dona Laura: havia muita gente, muita moça bonita e muita animação. Dona Beatriz: que pena. Anda, senta-te um bocadinho. Dona Laura: não. Vou à missa. Dona Beatriz: ainda é cedo, anda contar-me a festa. Para mim que não fui, cabe-me ao menos esta consolação. Dona Laura, indo sentar-se: meu Deus, faz calor. Dona Beatriz: dá cá o livro. Dona Laura: para quê? Põe-o aqui no sofá. Dona Beatriz: deixa ver, tão bonito e tão mimoso. Gosto de um livro assim. O teu é muito lindo. Aposto que custou alguns 100, Dona Laura: 50 francos. Dona Beatriz: sim, barato, és mais feliz do que eu. Mandei vir há tempos de Bruxelas, custou caro e trazia as folhas amarelas, umas letras sem graça e uma tinta sem cor. Foi comprado em Paris. Dona Laura: ah, mas eu tenho ainda o meu fornecedor. Ele é que me arranjou este chapéu, sapatos. Não me lembra de os ter tão bons e tão baratos. E o vestido de baile, um lindo gorgorão. Cris Perle era o melhor que lá estava. Dona Beatriz: então, acabou tarde? Dona Laura: sim, a 1 foi a ceia e a dança terminou depois de 13h30, uma festa de truz. O Chico Valadão, já se sabe, foi quem regeu o cotilhão. Dona Beatriz: apesar da Carmela. Dona Beatriz: esteve lá. Esteve, digo, era a mais bela das solteiras. Vestir não se soube vestir. Tinha o corpinho curto e mal feito a sair pelo pescoço fora. Dona Beatriz: a Clara foi. Dona Laura: que Clara? Dona Beatriz: Vasconcelos. Dona Laura: não foi. A casa é muito cara e a despesa é enorme. Em compensação foi a sobrinha, a Garcês. Essa, Deus me perdoe, levava no pescoço umas pedras taludas, uns brilhantes. Dona Beatriz: que tais? Dona Laura:
Oh, falsos como Judas. Também pelo que ganha o marido, não há que admirar. Lá esteve a Gertrudinha Sá. Essa não era assim, tinha joias de preço. Ninguém foi com melhor e mais rico adereço. Compra sempre fiado. Oh, aquela é a flor das viúvas. Dona Beatriz, ouvi dizer que é um doutor. Dona Laura, que doutor? Dona Beatriz, um doutor Soares que suspira, ou suspirou por ela. Dona Laura, ora, esse é um gira que pretende casar com quanta moça vê. A Gertrudes, aquela é fina como o quê? Não diz que sim nem não, e o pobre do Soares, todo cheio de si, creio que bebe os ares por ela. Mas há outro. Dona Beatriz, outro? Dona Laura, isto fica aqui. Há coisas que eu só digo e só confio a ti. Não me quero meter em negócios estranhos. Dizem que há um rapaz que quando esteve a banhos no Flamengo há um mês, ou 2 meses, ou 3, não sei bem, um rapaz, ora o Juca Valdez. Dona Beatriz, o Valdez, Dona Laura, junto dela, às vezes conversava a respeito do mar que ali espreguiçava, e não sei se também a respeito do sol. Não foi preciso mais, entrou logo no rol dos fiéis e ganhou, dizem, em poucos dias, o primeiro lugar. Dona Beatriz, e casam-se, Dona Laura? A Farias, diz que sim, diz até que eles se casarão na véspera de Santo Antônio ou São João. Dona Beatriz, a Farias foi lá à tua casa? Dona Laura, foi, valsou como um peão e comeu como um boi. Dona Beatriz, come muito então? Dona Laura, muito, enormemente. Come que só vê-la comer tira aos outros a fome. Sentou-se ao pé de mim, olha, imagina tu que varreu num minuto um prato de peru, 4 croquetes, 2 pastéis de ostras, fiambre. O cônsul espanhol dizia, ah, Dios, que hambre! Mal me pude conter. A Carmosina Vaz, que a detesta, contou o dito a um rapaz. Imagina se foi repetido. Imagina. Dona Beatriz. Não aprova o que fez a outra. Dona Laura. A Carmosina? Dona Beatriz. A Carmosina. Foi leviana, andou mal. Lá porque ela não come ou só come o ideal. Dona Laura. O ideal são talvez os olhos do Antonico? Dona Beatriz, má língua. Dona Laura, erguendo-se, adeus. Dona Beatriz, já vais? Dona Laura, vou já. Dona Beatriz, fica. Dona Laura, não fico. Dona Laura, nem 1 minuto mais, são 10h30. Dona Beatriz, vens almoçar? Dona Laura, almocei. Dona Beatriz, vira-te um pouco, tens um vestido chibante. Dona Laura, assim, assim. Lá ia, deixando o livro, adeus, agora até um dia. Até logo, valeu? Vai lá hoje, has de achar alguma gente. Vai o Mateus Aguiar. Sabes que perdeu tudo? O pelintra do sogro meteu no negócio e pespegou-lhe um logro. Dona Beatriz, perdeu tudo? Não tudo, há umas casas, 6, que ele pôs por cautela coberto das leis. Dona Beatriz, em nome da mulher, naturalmente. Dona Laura, boas, em nome de um compadre, e ainda há certas pessoas que dizem, mas não sei, que esse logro fatal foi tramado entre o sogro e o genro. É natural, além do mais, o genro é de matar com tédio. Dona Beatriz, não devias abrir-lhe a porta. Dona Laura, que remédio, eu gosto da mulher, não tem mau coração. Um pouco tolo, enfim, a nossa obrigação, aturarmos-nos uns aos outros. Dona Beatriz, o Mesquita brigou com a mulher? Dona Laura, dizem que se desquita. Dona Beatriz, sim. Dona Laura, parece que sim. Dona Beatriz, por que razão? Dona Laura, vendo o relógio. Jesus, 11:45. Adeus, vou para a cruz. Vai a sair e para. Cuido que ela queria ir à Europa. Ele disse que antes de 1 ano mais ou 2 era tolice. Teimaram e parece ouviu ao Nicolau que o Mesquita passou da língua para o pau e lhe fez um discurso hiperbólico e cheio de imagens. A verdade é que ela tem no seio um sinal roxo. Enfim, vão desquitar-se. Dona Beatriz, vão desquitar-se? Dona Laura, parece até que a petição foi levada a juízo. Há de ser despachada amanhã, disse hoje a Luizinha Almada, que eu por mim nada sei. Ah, feliz, tu feliz, como os anjos do céu. Tu sim, minha Beatriz. Brigas por um vestido azul, mas chega o urso do teu tio, desfaz o mal com um discurso e restaura o amor com 2 goles de chá. Dona Beatriz, rindo. Tu nem isso. Dona Laura, eu cá sei. Dona Beatriz, teu marido? Dona Laura, não há melhor na terra, mas, Dona Beatriz, mas, Dona Laura, os nossos maridos são, em geral, não sei, uns tais aborrecidos. O teu, que tal? Dona Beatriz, é bom. Dona Laura, ama-te? Dona Beatriz, ama-me. Dona Laura, tem carinhos por ti? Dona Beatriz, de certo?
Dona Laura: o meu também. Acarinha-me, eterno, ainda estamos na lua de mel. O teu costuma andar tarde na rua? Dona Beatriz: não. Dona Laura: não costuma ir ao teatro? Dona Beatriz: não vai. Dona Laura: não sai para ir jogar o voltarete? Dona Beatriz: sai, raras vezes. Dona Laura: tal qual o meu, felizes ambas, 2 cordas que vão unidas às caçambas. Pois olha, eu suspeito, eu tremia de crer que houvesse entre vocês qualquer coisa. Há de haver lá um arrufo, um dito, alguma coisa, e nada mais. É assim que a vida de casada, bem sei que se pode dizer que a vida do céu. Olha, arranja-me aqui as fitas do chapéu. Então, espero-te hoje, está dito? Dona Beatriz: está dito. Dona Laura: de caminho verás um vestido bonito. Veio-me de Paris, chegou pelo Poitou. Vai cedo, pode ser que haja música. Tu has de cantar comigo, ouviste? Dona Beatriz: ouvi. Dona Laura: vai cedo. Tenho medo que vá a Claudina Azevedo e terei de aturar-lhe os 1000 achaques seus. Quase 11, Beatriz. Vou ver a Deus. Adeus. 18. Elogio da vaidade. Nota OC, 28 de maio, 1878. Logo que a modéstia acabou de falar com os olhos no chão, a vaidade impertigou-se e disse: Damas e cavalheiros, acabais de ouvir a mais xoxa de todas as virtudes, a mais peca, a mais estéril de quantas podem reger o coração dos homens, e ides ouvir a mais sublime delas, a mais fecunda, a mais sensível, a que pode dar maior cópia de ventura sem contraste, que eu sou a vaidade, classificada entre os vícios por alguns retóricos de profissão, mas na realidade a primeira das virtudes. Não olheis para este gorro de guizos, nem para estes punhos carregados de braceletes, nem para estas cores variegadas com que me adorno. Não olheis, digo eu, se tendes o preconceito da modéstia. Mas se o não tendes, reparai bem que estes guizos e tudo mais, longe de ser uma casca ilusória e vã, são a mesma polpa do fruto da sabedoria. E reparai mais que vos chamo a todos, sem os biocos e meneios daquela senhora, minha mana e minha rival. Digo a todos, porque a todos cobiço, ou sejais formosos como Pares, ou feios como Tercites, gordos como Pança, magros como Quixote, varões e mulheres, grandes e pequenos, verdes e maduros, todos os que compondes este mundo e haveis de compor o outro, a todos falo, como a galinha fala aos seus pintinhos, quando os convoca à refeição, a saber, com interesse, com graça, com amor, porque nenhum, ou raro, poderá afirmar que eu não o tenha alçado ou consolado. 2. Onde é que eu não entro? Onde é que eu não mando alguma coisa? Vou do salão do rico ao albergue do pobre, do palácio ao cortiço, da seda fina e roçagante ao algodão escasso e grosseiro. Faço exceções, é certo, infelizmente. Mas, em geral, tu que possuis, busca-me no encosto da tua otomana, entre as porcelanas da tua baixela, na portinhola da tua carruagem. Que digo? Busca-me em ti mesmo, nas tuas botas, na tua casaca, no teu bigode. Busca-me no teu próprio coração. Tu que não possuis nada, perscruta bem as dobras da tua estamenha, os recessos da tua velha arca. Lá me acharás entre 2 vermes famintos, ou ali ou no fundo dos teus sapatos sem graxa, ou entre os fios da tua grenha sem óleo. Valeria a pena ter, se eu não realçasse os teres? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que mandaste vir de tão longe esse vaso opulento? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que encomendaste à melhor fábrica o tecido que tiveste, a safira que te arreia, a carruagem que te leva? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que ordenaste este festim babilônico e pediste ao pomar os melhores vinhos? E tu, que nada tens, por que aplicas o salário de uma semana ao jantar de 1 hora, senão porque eu te possuo e te digo que alguma coisa deves parecer melhor do que és na realidade?
porque levas ao teu casamento um coche tão rico e tão caro como o do teu opulento vizinho, quando podias ir à igreja com teus pés? Porque compras essa joia e esse chapéu? Porque talhas o teu vestido pelo padrão mais rebuscado? E porque te remiras ao espelho com amor, senão porque eu te consolo da tua miséria e do teu nada, dando-te a troco de um sacrifício grande, um benefício ainda maior? 3. Quem é esse que aí vem, com os olhos no eterno azul? É um poeta. Vem compondo alguma coisa, segue o voo caprichoso da estrofe. Deus te salve, Píndaro. Estremeceu, moveu a fronte, desabrochou em riso. Que é uma inspiração? Fugiu-lhe a estrofe, perdeu-se entre as moitas. A rima esvaiu-se-lhe por entre os dedos da memória. Não importa, fiquei eu com ele, eu a musa 10ª e, portanto, o conjunto de todas as musas, pela regra dos doutores, diz Ganarello. Que ar beatífico, que satisfação sem mescla! Quem dirá esse homem que uma guerra ameaça levar 1 milhão de outros homens? Quem dirá que a seca devora uma porção do país? Nesta ocasião ele nada sabe, nada ouve. Ouve-me, ouve-se, eis tudo. Um homem caluniou-o há tempos, mas agora, ao voltar à esquina, diz-lhe que o caluniador o elogiou. Não me fales nesse maroto. Elogiou-te, disse que és um poeta enorme. Outros o têm dito, mas são homens de bem e sinceros. Será ele sincero? Confessa que não conhece poeta maior. Peralta, naturalmente arrependeu-se da injustiça que me fez. Poeta enorme, disse ele. O maior de todos. Não creio. O maior? O maior. Não contestarei nunca os seus méritos. Não sou como ele que me caluniou, isto é, não sei, disseram-mo. Dize tanta mentira. Tem gosto, maroto, é um pouco estouvado às vezes, mas tem gosto. Não contestarei nunca os seus méritos. Haverá pior coisa do que mesclar o ódio às opiniões? Que eu não lhe tenho ódio ou nenhum ódio. É estouvado, mas imparcial. Uma semana depois, vê-lo-eis de braço com um outro à mesa do café, à mesa do jogo, alegres, íntimos, perdoados. E quem botou esse ódio velho, senão eu? Quem verteu o bálsamo do esquecimento nesses dois corações irreconciliáveis? Eu, a caluniada amiga do gênero humano. Dizem que o meu abraço dói. Calúnia, amados ouvintes. Não escureço a verdade. Às vezes há no mel uma pontazinha de fel, mas como eu dissolvo tudo. Chamai aquele mesmo poeta, não Píndaro, mas Trissotim, vê-lo-eis derrubar o carão, estremecer, rugir, morder-se como zoilos de bocage. Desgosto, convenho, mas desgosto curto. Ele irá dali remirar-se nos próprios livros. A justiça que um atrevido lhe negou, não lhe anegarão as páginas dele. A mãe que gerou o filho, que o amamenta e acalenta, que põe nessa frágil criaturinha o mais puro de todos os amores, essa mãe é Medeia. Se a compararmos àquele engenho que se consola da injúria, relendo-se porque se o amor de mãe é a mais elevada forma do altruísmo, o dele é a mais profunda forma de egoísmo. E só há uma coisa mais forte que o amor materno, é o amor de si próprio. 4. Vede este outro que palestra com um homem público. Palestra, disse eu. Não, é o outro que fala. Ele nem fala, nem ouve. Os olhos entornam-se-lhe em roda aos que passam a espreitar, se o veem, se o admiram, se o invejam. Não corteja as palavras do outro, não lhes abre sequer as portas da atenção respeitosa, ao contrário, parece ouvi-las com familiaridade, com indiferença, quase com enfado. Tu que passas, dizes contigo, são íntimos. O homem público é familiar deste cidadão, talvez parente. Quem lhe faz obter esse teu juízo senão eu? Como eu vivo da opinião e para a opinião, dou àquele meu aluno as vantagens que resultam de uma boa opinião, isto é, dou-lhe tudo. Agora contemplai aquele que tão apressadamente oferece o braço a uma senhora. Ela aceita-lhe. Quer seguir até a carruagem, há muita gente na rua. Se a modéstia animar o braço do cavalheiro, ele cumprir o seu dever de cortesania, com uma parcimônia de palavras, uma moderação de maneiras, assaz miseráveis. Mas quem lhe o anima sou eu, e é por isso que ele cuida menos de guiar a dama do que de ser visto dos outros olhos.
Por que não? Ela é bonita, graciosa, elegante. A firmeza com que lhe assenta o pé é verdadeiramente senhoril. Vede como ele se inclina e bamboleia. Riu-se. Não vos iludais com aquele riso familiar, amplo, doméstico. Ela dizia apenas que o calor é grande. Mas é tão bom rir para os outros, é tão bom fazer supor uma intimidade elegante. Não deveríeis crer que me é vedada a sacristia? De certo, e contudo acho meio de lá penetrar uma ou outra vez às escondidas, até as meias roxas daquela grave dignidade, a ponto de lhe fazer esquecer as glórias do céu pelas vanglórias da terra. Verto-lhe o meu óleo no coração, e ela sente-se melhor, mais excelsa, mais sublime do que esse outro ministro subalterno do altar, que ali vai queimar o puro incenso da fé. Por que não há de ser assim, se agora mesmo penetrou no santuário esta garrida matrona, ataviada das melhores fitas, para vir falar ao seu Criador? Que farfalhar, que voltear de cabeças! A antífona continua, a música não cessa, mas a matrona suplantou Jesus na atenção dos ouvintes. Ei-la que dobra as curvas, abre o livro, compõe as rendas, murmura a oração, acomoda o leque, traz no coração duas flores, a fé e eu. A Celeste colheu-a no catecismo, que lhe deram aos 10 anos, e a Terrestre colheu-a no espelho, que lhe deram aos 8. São seus 2 testamentos, e eu sou o mais antigo. 5. Mas eu perderia o tempo se me detivesse a mostrar um por um todos os meus súditos. Perderia o tempo e o latim. Omnia vanitas, para que citá-los, arrolá-los, se quase toda a terra me pertence? E digo quase, porque não há negar que há tristezas na terra, e onde há tristezas, aí governa minha irmã bastarda, aquela que ali vedes com os olhos no chão. Mas a alegria sobrepuja o enfado, e a alegria sou eu. Deus dá um anjo guardador a cada homem. A natureza dá-lhe outro, e esse outro é nem mais nem menos esta vossa criada, que recebe o homem no berço para deixá-lo somente na cova. Que digo? Na eternidade, porque o arranco final da modéstia, que aí lês neste testamento, nessa recomendação de ser levado ao chão por 4 mendigos, essa cláusula sou eu que a inspiro e dito, última e genuína vitória do meu poder, que é imitar os meneios da outra. A outra, que tem ela feito no mundo que vale a pena de ser citado? Foram suas mãos que carregaram as pedras das pirâmides? Foi a sua arte que entreteceu os louros de Temístocles? Que vale a charrua do seu Cincinato ao pé do capelo do meu cardeal de Retz? Virtudes de cenóbios são virtudes? Engenhos de gabinete são engenhos? Traga-me ela uma lista de seus feitos, de seus heróis, de suas obras duradouras. Traga-ma, e eu a suplantarei, mostrando-lhe que a vida, que a história, que os séculos nada são sem mim. Não vos deixeis cair na tentação da modéstia, é a virtude dos pecos. Achareis de certo algum filósofo que vos louve, e pode ser que algum poeta que vos cante. Mas louva-minhas e cantarolas têm a existência e o efeito da flor que a modéstia elegeu para emblema. Cheiram bem, mas morrem depressa. Escasso é o prazer que dão, e ao cabo definhareis na soledade. Comigo é outra coisa. Achareis, é verdade, algum filósofo que vos talhe na pele, algum frade que vos dirá que eu sou inimiga da boa consciência. Petas, não sou inimigo da consciência, boa ou má, limito-me a substituí-la quando a vejo em frangalhos. Se é ainda nova, ponho-lhe diante de um espelho de cristal, vidro de aumento. Se vos parece preferível o narcótico da modéstia, dizei-o, mas ficais certos de que excluireis do mundo o fervor, a alegria, a fraternidade. Ora, pois, cuido haver mostrado o que sou e o que ela é, e nisso mesmo revelei a minha sinceridade, porque disse tudo, sem vexame nem reserva. Fiz o meu próprio elogio, que é vitupério, segundo o antigo rifão, mas eu não faço caso de rifões. Vistes que sou a mãe da vida e do contentamento, o vínculo da sociabilidade, o conforto, o vigor, a ventura dos homens, alço a uns, realço a outros, e a todos amo. E quem é isto tudo e não deixa vencer de quem não é nada?
E quem é isto é tudo, e não se deixa vencer de quem não é nada. E reparai que nenhum grande vício se encobriu ainda comigo. Ao contrário, quando Tartufo entra em casa de Orgon, dá um lenço a Dorina para que cubra os seios. A modéstia serve de conduta a seus intentos. E por que não seria assim se ela ali está de olhos baixos, rosto caído, boca taciturna? Poderíeis afirmar que é Virgínia e não Locusta? Pode ser uma ou outra, porque ninguém lhe vê o coração. Mas comigo, quem se pode enganar com este riso franco, irradiação do meu próprio ser, com esta face jovial, este rosto satisfeito, que um quase nada obumbra, que outro quase nada ilumina, estes olhos que não se escondem, que se não esgueiram por entre as pálpebras, mas fitam serenamente o sol e as estrelas? 6. O quê? Credes que não é assim? Querem ver que perdi toda a minha retórica e que ao cabo da pregação deixo um auditório de relapsos? Céus, dar-se-á caso que a minha rival vos arrebatasse outra vez? Todos o dirão ao ver a cara com que me escuta este cavalheiro, ao ver o desdém do leque daquela matrona. Uma levanta os ombros, outro ri de escárnio. Vejo ali um rapaz a fazer-me figas, outro abana tristemente a cabeça, e todas as pálpebras parecem baixar, movidas por um sentimento único. Percebo. Tendes a volúpia suprema da vaidade, que é a vaidade da modéstia. Para ler este livro, acesse www.projetolivrolivre.com